Coloca diante de Jesus também você que talvez traz no teu coração tristeza, você que traz no teu coração angústia, você que traz no teu coração preocupação. Coloca diante do Senhor. Que o Espírito Santo ele possa vir essa noite em nossos corações, que ele possa entrar nos nossos corações e possa tomar conta dos nossos corações. Que nós possamos, desde esse momento, desse início de grupo, sentir a presença do Espírito Santo dentro de nós. Abra a porta do teu coração e diz: vem, Espírito Santo, entra no meu coração. Vai dizendo isso, jovem. Essa oração bem curtinha. Vem, Espírito Santo, entra no meu coração. Repete isso. Vem, Espírito Santo, entra no meu coração. Para que nessa noite nós sejamos pessoas novas. Para que essa noite não seja só mais uma noite, mas seja uma noite que Deus possa agir em nosso meio, apesar da nossa miséria, apesar dos nossos pecados. Você que ora em línguas, ora em línguas. Você que não ora em línguas, ora dizendo apenas isso: vem, Espírito Santo, entra no meu coração. Permita que o Senhor entre em ti. Durante todo esse momento de pregação também, o Espírito Santo possa estar comigo entre nós. Convido você, jovem, que trace o sinal da cruz nos seus ouvidos, para que nenhuma palavra do Senhor se perca. Trace o sinal da cruz também no teu coração, para que o nosso coração seja um depósito, seja uma terra boa da palavra do Senhor. Trace o sinal da cruz sobre os teus olhos, para que nós não tenhamos distrações durante o momento da pregação. Trace o sinal da cruz na tua mente, para que possamos estar concentrados naquilo que o Senhor tem a nos dizer. Você pode ir se assentando, achando o teu lugar aí, se assentando, chegando mais perto, ou se quiser. Boa noite, irmãos. Paz de Jesus. Me apresentar, meu nome é Fábio, né? Estou na renovação da mensagem praticamente desde que ela começou, né? Mais ou menos em 1994. Sou professor, alguns meninos que foram meus alunos, né? E estamos aí buscando, que nem disse a Alain, que nem disse o Alex ali, né? Parece nome dupla, né? Alain e Alex. Foi o que eles falaram realmente ali, muito de Deus, aquilo que eles colocaram antes de nós ouvirmos a pregação, eles falaram justamente isso, né? O Alain comentou assim: que nós estamos aqui para ir para o céu, né? E depois o Alex reforçou isso, né? Dizendo mais ou menos as mesmas palavras. Mas nós estamos aqui por quê, gente? Porque a gente está querendo ir para o céu. Porque nós sabemos que existe, né? Eu creio que todos nós sabemos que existe uma realidade aí de uma vida pós-morte, né? Já vamos entrar nesse ponto, Então, meu nome é Fábio, né? Eu sou casado, tenho 3 filhos, né?
Participo também do grupo de jovens, ou seja, participava do grupo de jovens desde que ajudei a fundar o grupo de jovens, né? No comecinho, mais ou menos, de 1995, final de 1995, 1996, ele começou, né? Então, desde o início, dos primeiros tempos do grupo, né, se fazia presente, e agora, graças a Deus, ali veio já alguns vários coordenadores que passaram já, né, por meio desse grupo. Hoje nós vamos ouvir falar, gente, eu queria perguntar, alguém trouxe a palavra de Deus aí em cima ou não? Mais ou menos. Bíblia? Trouxeram? Não. Então, para quem trouxe a palavra de Deus, alguém tem a palavra de Deus no celular, né? Alguém tem a Bíblia no celular aí ou não? Tem? Alguém tem no celular também pode pegar, tá bom? São as tecnologias modernas aí que nos colocam, né, para que a gente também tenha a palavra de Deus no celular. Lá no Novo Testamento, livro de Colossenses, Epístola de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 4. Bíblia de Maria, página 1509. Colossenses 3, de 1 a 4. 1509 na edição Ave Maria. Eu estou vendo aqui a maioria de vocês. Diz assim a palavra de Deus, o título: Vida Nova em Cristo. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Deus está sentado, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima, e não as da terra, porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele na glória. Palavra do Senhor. Olha, veja essa palavra de São Paulo, essa carta aos Colossenses é uma das primeiras cartas que foi escrita no Novo Testamento. Não é a primeira, mas é uma das primeiras. São Paulo, quando se dirige a essa comunidade, né, ele sempre se dirigia por meio de cartas e cartas apostólicas. E São Paulo, ele se dirige justamente falando isso: ó, se, portanto, ressuscitasses com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Meu irmão, quando Deus criou o ser humano, qual foi a finalidade de Deus ao criar o ser humano? A finalidade de Deus ao criar o ser humano foi que o ser humano ficasse junto de Deus, que o ser humano fizesse companhia para Deus, né? Ou seja, Deus, no seu ato tremendo de amor, que foi o ato da criação, o que Deus fez? Deus, quando cria o ser humano, Deus cria o ser humano para que o ser humano possa justamente viver junto de Deus. Ou seja, nesse extravasar do amor de Deus, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que Deus cria o ser humano para viver justamente esse amor. Para viver o amor. O ser humano foi criado para viver junto de Deus. O ser humano foi criado para viver perto de Deus. Foi uma ação espontânea de Deus. Isso. Só que, infelizmente, por meio da questão do pecado, o pecado que ele fez, o pecado que acabou nos afastando de Deus. É mais ou menos como se eu tivesse aqui, né, as minhas duas mãos juntas, né, elas são feitas para estarem juntas. E o pecado fez? O pecado afastou uma da outra. O pecado afastou uma da outra. E Deus, na sua misericórdia infinita, ele arranjou uma forma, ele arranjou um jeito de fazer com que o ser humano novamente pudesse se unir a Ele por meio da graça. Só que, infelizmente, as coisas do mundo, como as coisas ficaram, quando o ser humano criou, quando Deus criou todas as coisas, Deus deu todas as coisas para o ser humano cuidar. Mas quando o ser humano pecou, ele passou todas essas coisas
Deus deu para ele cuidar, o ser humano passou por inimigo. O ser humano passou por inimigo. Então vai ter justamente esse passo, né? Esses passos. E o que acaba ocorrendo, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que para nós ficou algo muito difícil, algo muito complicado muitas vezes a gente buscar a salvação. Até que Deus vai enviar o seu Filho, né? Como diz a palavra de Deus, na plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho, né, nascido de uma mulher, para que por meio da sua morte pudesse novamente nos unir ao Senhor. Nos unir ao Senhor. Só que é uma batalha diária isso, né? Eu digo para vocês, é uma batalha diária mesmo. Não é como o Alex falou aqui, não é fácil, né? Não é fácil muitas vezes. Ou seja, a gente tem que fazer o que? A gente tem que se esforçar para buscar isso. A salvação, gente, que foi comprada pelo sangue de Cristo por nós, é algo que já está pago. Deus já pagou a salvação, né? Por meio do sangue do seu Filho. Ou seja, é um preço muito alto, é um preço muito elevado. E só que nós temos que fazer a nossa parte. Deus já fez a parte dele, ou seja, é algo, vamos dizer assim, algo como se fosse um ponto geográfico, né, a salvação. E eu tenho que correr até lá para mim conseguir ela. Eu tenho que correr até lá para mim conseguir ela. Por exemplo, se você tivesse, vamos dizer assim, ganho um dinheiro na Mega Sena, né, um dinheiro bem grande na Mega Sena, e você precisasse se dirigir para um lugar longe para você alcançar esse banco, só aquele banco de determinada cidade, você ia fazer esse esforço para ir naquele banco daquela determinada cidade para pegar aquele prêmio? Eu acredito que sim, né? A salvação é mais ou menos por aí. Ela está paga, mas eu tenho que me esforçar para chegar até ela, E por isso que São Paulo diz, então, buscai as coisas do alto. Buscai as coisas do alto. Por quê? Porque nós vemos hoje em dia, infelizmente, o nosso mundo, o inimigo, de um tempo para cá, o inimigo tem feito de tudo possível para nos desviar das coisas de Deus. Ana Catarina Emerick, né? Eu gosto muito de Ana Catarina Emerick, que é nomeada na Igreja Católica. Deus deu uma graça maravilhosa para Ana Catarina, e Ana Catarina, ela, durante a sua vida, ela visualizou muitas coisas do Antigo Testamento, muitas coisas do Novo Testamento, muitas coisas da vida de Jesus. E Ana Catarina, ela disse assim, né, numa das revelações que ela teve, que ela disse assim que um pouco antes do ano 2000, alguns anos antes do ano 2000, o demônio teria um tempo livre no mundo, né? Daí para diante, para tentar os povos. E a gente está vendo, infelizmente, isso. Né? Nós estamos vendo que hoje, infelizmente, antigamente, nós tínhamos uma imagem de Deus extremamente severo, de um Deus extremamente autoritário, né? Mas no passado, ou seja, aquele negócio de Deus era como se fosse um juiz que, se você fizesse qualquer coisa, ele ia estar dando direito de você. E hoje, infelizmente, nós estamos numa onda de um Deus que meio tudo pode. Eu posso fazer qualquer coisa, né? Deus é misericordioso, né? No passado nós tivemos o ano da misericórdia, e muitas vezes a gente tinha que tomar cuidado, até porque as pessoas muitas vezes, o ano da misericórdia, ele não pode ser tido muitas vezes como um ano do relaxamento, né? Por que isso? Porque as pessoas pensam assim, Deus sabe tudo que eu faço, então Deus sempre me perdoa, então eu posso fazer aquilo que eu quiser porque Deus me entende. Cuidado com esse ponto de vista. Esse ponto de vista não é bíblico, ele biblicamente falando, ele não é totalmente correto. Por quê? Porque Deus perdoa desde que eu me arrependa. E sempre quando chegava uma pessoa até Jesus, que Jesus curava aquela pessoa, Jesus dizia assim:
vai e não tornes a pecar. Ou seja, para não tornar a pecar, Padre Pio, ele, quando vinha uma pessoa que vinha confessar muitas vezes o mesmo pecado para ele muitas vezes não dava a solução. Por quê? Porque, ou seja, uma questão de postura, porque a gente, quando se confessa, nós temos que ter uma postura de procurar não pecar mais. Claro, a gente pode cair, mas nós temos que ter essa postura de tentar vencer o pecado. Então, por isso que São Paulo diz também, gente, olha, buscar as coisas lá do alto. E hoje a gente fala isso, gente, para nós parece algo assim, parece que tem muita gente que critica as pessoas que vêm na igreja, falando assim, parece uma coisa de todo mundo. O que é isso? Você, na sociedade de hoje, você vai buscar viver a castidade. Você, na sociedade de hoje, você vai procurar ser santo. Você, na sociedade de hoje, vai procurar ler a Bíblia. Você, na sociedade de hoje, vai procurar rezar o terço. Você, na sociedade de hoje, vai procurar ser honesto. Né? Honestidade, nós tivemos um escândalo no Brasil afora aí, né? A gente até achava que comia carne, né? Se agora come carne com papelão, faz algumas coisas junto, né? Ou seja, por quê? Porque isso é amor ao dinheiro. Mas cadê a questão do amor ao próximo? Quantas vidas, gente, prejudicadas, quantas pessoas já morreram por causa de questão cancerígenas e por aí vai, que ocorreu por causa desse tipo de contaminação. Por quê? Porque as pessoas não buscam as coisas mais do alto, nós não buscamos mais as coisas do alto, nós buscamos aquilo que é terreno, nós buscamos aqueles prazeres terrenos. Muitas vezes, eu me aventurar ali numa aventura sexual é muito fácil, mas eu viver a castidade é difícil. Eu renunciar muitas vezes, né? Eu renunciar a uma droga, pode ser algo difícil, pode ser, mas é preciso, né? E vocês não se enganam quando dizem assim, falam, a droga é ruim. Não, de acordo com alguns ex-usuários, né? Graças a Deus nunca usei, né? Mas de acordo com alguns ex-usuários, eles falam assim, que a sensação que a droga traz é maravilhosa, mas é a consequência do uso. Como é? Então, gente, nós estamos aí hoje cheio de tecnologia, coisa para a gente ver filme, 3x4, doidado, o vício que a gente tem, né? O que é o vício? O vício é um hábito estragado que a gente tem, né? Olha quanto tempo, gente, perdido nos dias de hoje nós temos por meio da internet, né? A pessoa pega aqui, não, vou dar uma olhadinha aqui no Facebook, né? E começa a olhar o Facebook e não para mais. Vou começar a olhar o WhatsApp, começa a olhar e não para mais. Ou seja, não tem um controle, não tem domínio sobre aquilo ali. E é preciso, muitas vezes, a gente renunciar a muitas coisas, né? Renunciar a muitas coisas disso. Isso que é fácil a gente ficar passando tempo por meio das redes sociais. Renunciar muitas vezes o tempo que a gente vai ter de televisão para a gente buscar as coisas de Deus. A gente, graças a Deus, vocês estão fazendo isso hoje aqui, vindo ao grupo. Vocês já estão buscando as coisas do alto, é assim mesmo. Mas eu digo para vocês, é preciso ir além. É preciso o meu dia a dia eu fazer oração. É preciso o meu dia a dia eu ler a Bíblia. Vocês já imaginaram, gente, se nós dessemos a atenção que nós damos, em vez de nós dar a atenção que nós damos para o nosso celular, a gente desse atenção para a Bíblia? Já pensou como seria bom? Primeiro, né, a palavra é algo que nunca descarrega a bateria. Nunca vai descarregar a bateria disso aqui. Em vez de a gente estar pegando o celular qualquer hora, a gente está pegando a Bíblia para ler a palavra a todo momento. Aonde a gente fosse, a gente pegasse a Bíblia e levasse a Bíblia. Já imaginou que diferença que seria? A gente está sendo instruído por isso aqui, mas olha, se eu for ler a palavra de Deus, hoje em dia o que acontece? Hoje em dia eu sou tido como o que muitas vezes? Eu sou tido como, sei lá, bragola, ou esquisito, não sei o quê, e vai por aí, as pessoas vão falar isso.
E as pessoas vão falar isso. Fazer jejum, né? As práticas espirituais, olha, buscar as coisas do alto. Né? Nós estamos no tempo da tarefa, fazer o jejum, a mortificação. Por que a gente faz o jejum? É só para ficar com o corpo leve para rezar. É só para isso. Tá bom? A oração se torna mais eficaz. Nós diferenciamos na prática aquilo que diz a palavra, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A gente alimenta a nossa alma com a oração. Santa Missa, gente, pelo menos no domingo, missa é um culto. É tudo buscar as coisas do alto. É tudo buscar as coisas do alto. Então, eu acredito, jovens, eu acredito o seguinte: eu acredito que nós não fomos feitos só para essa vida. Eu acredito que nós não fomos feitos só para esse mundo aqui. Porque hoje, muitas vezes, quando fala para você ter a vida, para você viver a vida, o que as pessoas falam? Falam assim: olha, é preciso viver para quê? É preciso viver. As pessoas falam de estudo, muitas vezes, para você ter uma qualidade de vida melhor, um estudo para você poder ficar mais tempo depois. Não tira a razão em partes disso. Em partes não tira a razão. Você pode estudar assim para ter uma qualidade de vida mais digna no futuro. Né? É algo bom. Mas não é só isso. Eu falo para vocês: invistam o tempo de vocês também na santidade de vocês. Invistam o tempo de vocês se vocês procurarem ser jovens santos. O que adianta a gente ter o mundo inteiro, né? Como diz o Evangelho? O que adianta ter o mundo inteiro e eu vier perder minha alma? O que me levou à conversão foi essa frase. Eu nem sabia que essa frase tinha na Bíblia. Mas meu pai e minha mãe sempre foram muito de igreja. Meu pai e minha mãe falavam assim: olha, Sexta-feira Santa, uma Sexta-feira Santa do ano de 1994. Né? Faz tempo. Pegamos aí no Arquivo Nascido. Não é que precisa casar com o passo rápido. Não, você nem é nascido. Então, olha, primeiro, eu não venho a foi a Sexta-feira Santa de 1994. Não fui ver que dia que era, mas não era 1º de abril. Né? Que o pessoal disse que era o dia da mentira. Para mim foi o dia da verdade. Ao contrário de muita gente. Porque aquele dia, naquela Sexta-feira Santa, falava assim: você pode fazer muita coisa hoje. Né? Ou seja, brincar, filiar, né? 4 pés em casa, né? Para você sentar. Né? E a mãe comentou desse jeito. E eu tinha uma Bíblia que eu gostava. Uma Bíblia assim ilustrada, não era bem uma Bíblia infantil, juvenil, vamos dizer assim, né? E eu gostava de ler aquelas histórias da Bíblia que tinha meio resumido. E naquela manhã de sexta-feira Santa, dia 1º de abril, eu lembro que acordei, né? E me veio muito forte no coração essa frase: do que adianta a gente viver aqui 50, 60, 70, 80 anos? Quem já vive 80 anos viveu bastante, né? Viveu 80 e poucos anos, olha que beleza. Do que adianta viver tudo isso? Se um dia a gente vai morrer e a gente não vai levar nada. Então, nós não fomos feitos para acumular riqueza aqui nessa vida, porque a gente vai e a riqueza vai ficar. Os faraós do Egito, né, o que eles faziam? Mandavam fazer as pirâmides, construíam as salas, e numa das salas lá eles colocavam, ia o corpo dele, depois que fosse mumificado, ia também uma parte do tesouro. Os tesouros não foram com eles para a vida após a morte. Muito pelo contrário, muitas vezes foram saqueados, quantas vezes foram saqueados. Então, nós não fomos feitos apenas para esse mundo. Tem algo a mais. E eu falo para vocês que estão buscando um lugar verdadeiro, estão buscando a igreja católica. Historicamente, é a única igreja fundada por Jesus Cristo. Né? Quando Jesus diz a Pedro: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja. Qual igreja era? Católica. Deus dá vários atestados à igreja católica mostrando que ela é verdadeira. Mais de 200 corpos de santos incorruptos. Ou seja, alguns corpos de santos, ainda como o corpo de Santa Rita de Cássia, ainda se mexe de vez em quando, e de vez em quando exala um perfume de rosas. Ou seja, um atestado de Deus dizendo: essa igreja é verdadeira. Essa igreja é a igreja que contém o sudário,
sudário, nós temos um relato da paixão de Jesus, né? Os médicos que estudaram o sudário, a princípio eles pensam que era uma falsificação, o sudário foi cortado e devolveu junto, mas depois eles percebem que não tem como ser falsificado, e geralmente os médicos que estudam o sudário se convertem. Os milagres eucarísticos, né? Eu queria chamar a atenção de 2 milagres eucarísticos. O milagre eucarístico do anciano, que é o milagre mais conhecido da história da igreja, e o milagre eucarístico de Buenos Aires, que está sendo estudado, né? Buenos Aires para cá, no sul, que está sendo estudado. Mandaram, no caso, compararam, né, o sangue e o DNA dos 2 milagres eucarísticos e perceberam que se trata da mesma pessoa. O sangue, a carne, ou seja, da mesma pessoa. Um correu na Itália, lá pelo ano 1800, outro correu em Buenos Aires, mais ou menos, se não me engano, em 1956. Ou seja, e vários outros, o manto de Nossa Senhora de Guadalupe, que nenhum dos pigmentos que fez a imagem existe no planeta Terra. Ou seja, existem várias formas de comprovar que a Igreja Católica é a Igreja verdadeira. Deus está dando recado, Deus está dando recado, Deus está avisando, ou seja, ao longo da história, Deus está avisando, dizendo: olha, aqui é o lugar. Então, busquemos essas coisas do alto, busquemos as coisas da igreja. Eu digo para vocês, jovens, talvez vocês tenham assim, vários anseios ao longo da vida de vocês, já na fase da juventude. Anseio de formar família, de ter um emprego, tal, tudo isso. Eu falo para vocês: coloquem tudo nas mãos do Senhor. Coloquem tudo nas mãos do Senhor. E tenham a coragem de deixar que Deus guie pelos caminhos dele e não pelos seus. E tenho certeza que Deus nos ampara. Que Deus nos ampara, que Deus cuida. Mas procure realmente a Deus. Procure realmente o Senhor. Busque, meu irmão jovem, menino, menina, busque as coisas do alto. Busque essas coisas que vêm do Senhor. Para quê? Para que um dia possamos estar juntos no céu. Para que um dia possamos estar juntos no céu. É fácil? Não. É uma caminhada difícil. Hoje tem muitas igrejas cristãs que se prometem aí, culto da prosperidade. Você vai lá e culto da prosperidade. Para você prosperar. Nós falamos que Deus não deixa ninguém rico, mas você não deixa ninguém faltar nada na tua mesa nunca. Tá bom? Ou seja, Deus nos dá mais do que necessário para a gente viver. Mais do que necessário para a gente viver. Mas não se engane com esse tipo de promessa de igreja aí que fica falando: se você doar tanto para a igreja, você vai receber tudo isso. Deus não é negociante, Deus não é comerciante. Deus é Deus. É diferente. Mas jovem, eu vejo assim, só para encerrar esse momento, eu vejo assim, quantas vezes e quantos jovens, e de vez em quando eu falo assim, fico até meio triste, para falar a verdade para vocês. Quantos jovens que ao longo dessa caminhada que a gente vai passando na igreja, e a gente está nessa caminhada da igreja por misericórdia de Deus. E Deus é muito paciente. Eu tenho muita paciência comigo. Os vários pecados que eu tenho, Deus me arbitrar, Deus é muito paciente. Como diz lá, nós somos um povo de cabeça dura. Então, mas nessa caminhada de igreja, a gente viu quantos jovens se passaram, que fizeram uma experiência maravilhosa com Deus, que tiveram um encontro maravilhoso com Deus, que começaram a vida nova com Deus, e que depois acabaram largando tudo. Falo para vocês: olha, não deixe isso acontecer na tua vida. Não deixe isso acontecer com você. Tenha Deus como a maior riqueza da tua vida, como a maior referência da tua vida. Tenha Deus como a maior riqueza e a maior referência da tua vida. E deixe, e realmente busque, persevere nesse caminho do Senhor. Persevere nesse caminho de Deus. São Afonso de Ligório vai dizer assim, que a conversão Deus dá gratuitamente para todos, mas a perseverança Deus dá para aqueles que querem. Então que a gente possa pedir a perseverança do Senhor em buscar sempre as coisas que vêm lá de cima, as coisas que vêm lá do alto. Pode fechar os olhos. Meu irmão, o que é a face de Deus?
que afasta das coisas do alto. O que na tua vida tem tirado o meu foco do olhar do Senhor. Volto a dizer, que são 80 anos, 70 anos, talvez menos, talvez mais, que a gente tenha pela frente. O que é isso diante de uma vida eterna? Não é nada. Deus nos criou para a eternidade. E Deus nos criou para a felicidade. Mas a eternidade, ela começa aqui. A gente semeia a eternidade aqui. E semeia a felicidade aqui. Mas nós só acolhemos verdadeiramente na vida eterna. Reza junto essa música, essa música ministério vai cantar. Se você sabe, reza junto a ela. Se você não sabe, reza essa letra e reza junto a ela. Para que o Senhor venha selando em teu coração isso, que é necessário buscarmos as coisas lá de cima. Eu te vejo procurar tantos anos.